Olha só, o mundo continua protestando nas ruas contra a morte de George Floyd, cidadão americano negro, que foi assassinado por um policial branco racista. Desde que Floyd foi sufocado até morrer, uma onda de manifestações reverberou pelo planeta. A gente tem assistido atos e protestos em vários países. Nos Estados Unidos, a cada dia, mais pessoas são presas nos atos que acontecem. Ontem não foi diferente, aconteceu também. Mas apesar de episódios de violência policial, o dia nos Estados Unidos foi marcado por protestos pacíficos, com movimentos de silêncio absoluto em respeito ao início do funeral de Floyd, que será sepultado na próxima terça-feira. Vamos ver. Please be seated. Accept the family. What democracy looks like. Don't shoot! Hands up! Don't shoot! Hands up! Don't shoot! Sobre essa série de protestos antirracistas nos Estados Unidos e também para falar um pouquinho sobre como a pandemia tem afetado o Brasil e Estados Unidos e nesse momento traz à tona, inclusive casos como o do menino Miguel, a gente chama para conversar o MM Isidoro, que é produtor cinematográfico e cultural, que já está com a gente. Daqui a pouco quem conecta também é a Sara Branco, que é advogada de direitos humanos, para bater esse papo aqui com a gente. Oi, Isidoro, tudo bom? Tudo bem, muito obrigado pelo convite, primeiramente. Um prazer estar aqui com você hoje. A gente que agradece demais, Isidoro. A Sara acho que voltou com a gente. Sara Branco, advogada de direitos humanos. Oi, Sara, tá com a gente? Tudo bom? Seja bem-vinda. Oi, Thalita, obrigada, tudo bem? Boa tarde. Obrigada pelo convite. Boa tarde. A gente que agradece demais a participação de vocês dois aqui. Isidoro, quero começar com você. A gente sabe que essa pandemia expôs desigualdades. A gente tem aqui no Brasil um número maior, por exemplo, de pessoas negras mortas pelo novo coronavírus, pela Covid-19. No meio disso tudo, tem a morte de George Floyd lá nos Estados Unidos. Nessa semana assistimos a morte desse garotinho de 5 anos, o Miguel, e uma morte cercada de simbolismo em relação a racismo, desigualdades. E daí, diante disso tudo, você publicou um texto recentemente falando sobre o normal, o que, o que será esse novo normal. E você diz que não existe esse novo normal, que o normal é isso que a gente está vivendo agora. Essa quarentena agora para a gente é o normal. E que a gente, inclusive, não pode voltar ao normal. A gente precisa mudar essas condições. Senão, tudo isso que eu comentei agora vai continuar existindo. A violência policial vai continuar existindo. Jovens negros vão continuar morrendo. Então, assim, esse momento que a gente vive é, de alguma forma, uma oportunidade para a gente fazer uma reflexão, para mudar estruturas, para melhorar. Sim, com toda certeza. Porque o normal pra gente, o que a gente achava normal, não era um normal bom, né? Se a gente levar a gente que é negro, pessoas que estão sendo abusadas em casa, mulheres, crianças, a população LGBT+, para muita gente no mundo, o normal que a gente conhecia não era uma coisa boa, era uma coisa cheia de opressão, era um normal cheio de um falso senso de meritocracia, de opressão policial, de opressão pela cor da sua pele, pelo seu gênero, pelo que você imaginar. Então, quando vem uma pandemia
e nivela isso, né? A gente começa a todo mundo, não importa se você é rico, se você é preto, se você é branco, se você é pobre, a gente está todo mundo muito... É um problema de todo mundo, né? É um problema de todos nós de não ter ar, de a gente pegar isso e não conseguir respirar. Então, a possibilidade que a gente tem agora, principalmente as populações de risco, é que ferramentas a gente consegue colocar dentro da gente, dentro dessas populações, para a gente sair melhor dessa. Então, é desde simplesmente a gente não necessariamente precisar tanto de dinheiro e estar dentro de um pensamento capitalista para ficar preso a uma alimentação saudável, por exemplo. É a gente aprender a plantar, é a gente lembrar do que os nossos avós faziam. É a gente aprender a achar comida em terrenos baldios, é a gente começar a cuidar da nossa cabeça, porque não é normal a gente pegar 4 horas de ônibus todo dia para ir para um trabalho, para ser humilhado por alguém e voltar para casa e ainda tem que dar amor para o nosso parceiro, dar amor para os nossos filhos e a gente não está com a cabeça boa, sabe? Então, o novo normal é uma coisa que acontece agora. O normal é uma coisa que só se conjuga no presente. Não vai existir um normal daqui 10 minutos, um dia. A gente está no normal agora. O nosso normal agora é ficar dentro de casa, no meio de uma pandemia, com os governos que temos, com as tretas que temos. Então, se a gente começar a plantar semente agora, esse normal pode ser um normal muito melhor daqui, seja 10 minutos, seja 10 anos. E, Sara, essa semente que o Isidoro diz, plantar essa semente, talvez essa semente sejam esses protestos que acontecem nesse momento, as reflexões que a gente tem feito nesse momento por causa da morte de George Floyd nos Estados Unidos, nas mortes que acontecem aqui no Brasil por conta da violência policial e que nos choca essa morte de João Pedro, que foi assassinado em casa, 70 tiros, estava em isolamento com os amigos, dentro de casa, brincando, é morto pela polícia. Nessa semana, repito, o menino Miguel, que foi morto também, e uma morte cheia de simbolismos, da patroa que tinha que cuidar e despacha num elevador de serviço. Então, assim, a semente pode ser, podem ser esses protestos, podem ser essas reflexões que a gente faz agora? Olá, Thalita, obrigada pela pergunta. Eu concordo, eu acho que a pandemia, ela tem, eu não diria nem... ela escancarou, né? Escancarou algo que os movimentos sociais vêm reivindicando há décadas, né? Principalmente aqui no Brasil, que é a desigualdade racial, que o Brasil tem, que desdobra em desigualdade social, né? Que o problema do Brasil é racial, mais do que social, né? Então, é um problema que a gente precisa resolver. E aí eu vejo essa crise do Covid, como as pessoas estão falando, né? Então, os negros estão morrendo mais, né? As condições de vida que as pessoas vivem, né? Então, o isolamento social ele é um privilégio, né? Então, você ter uma estrutura dentro de casa, com internet, conforto, etc., isso é um privilégio, né? Quando se trata de Brasil, principalmente. Então, eu acredito que, eu espero, na verdade, né? Que agora que as pessoas estão concentradas, eu diria, né? Prestando atenção, né? nessas mortes que estão acontecendo, de violência policial, o caso do Miguel, que, assim, uma tragédia, né? E diz muito sobre como as relações raciais funcionam no Brasil. A expectativa é como que vai ser depois que a pandemia passar, depois que a quarentena passar, será que as pessoas ainda vão continuar fazendo reflexões sobre as desigualdades raciais, mais propriamente no Brasil, porque acho que os Estados Unidos, a gente sempre olha para os Estados Unidos e fala, mas o Brasil não é assim, ainda bem, né, que o Brasil não tem tanto racismo, né, que o Brasil não é racista como os Estados Unidos, né? Lá os Estados Unidos deve ser ruim, né? E, infelizmente, as coisas precisam acontecer nos Estados Unidos para as pessoas olharem para o Brasil, né? Porque mortes como a do João Pedro acontecem todos os dias no Brasil. Infelizmente, a violência policial no Brasil é uma realidade constante, diária, o tempo todo, né? Então, mas a morte de George Floyd lá que faz a gente olhar para os Estados Unidos, fazer reflexões sobre as relações raciais lá e não olhar para o Brasil, né? Então, eu espero que a sementinha seja no sentido de que depois que passar esse período de pandemia, de quarentena, que as pessoas se debrucem sobre as relações raciais no Brasil, né, para que a gente, de fato, possa ter avanços concretos.
Deixa eu pegar um gancho nisso que você falou, inclusive, para te voltar uma pergunta. Você fala que os protestos nos Estados Unidos que acabaram levando, trazendo a discussão aqui para o Brasil. E nisso tem também um papel da mídia, né? De retratar os protestos lá fora de uma forma diferente de como retrata quando os protestos são aqui no Brasil, né? Exatamente. E a gente sabe que a gente discute muito sobre o racismo institucional, né? Porque o movimento negro, as comunidades, principalmente, que vivem a violência policial todos os dias, elas estão sempre fazendo protesto, né? Sempre tem protesto, nas redes sociais, as pessoas vão às ruas, etc. Mas, de fato, há uma seletividade, né? Uma indignação seletiva, né? Uma preocupação seletiva, que isso tem a ver muito com a história racial que o nosso país, infelizmente, construiu, da gente não olhar para si, negar o nosso racismo, negar a nossa história, né? Negar a nossa realidade e olhar para os Estados Unidos. Então, até mesmo quando a mídia cobre o que está acontecendo nos Estados Unidos, a gente não fala de Brasil, né? E quando a gente fala de Brasil, a gente tenta se salvar dizendo que no Brasil não é assim, né? Então, há uma negação, né? Uma intenção de não olhar, né, para o que acontece aqui. Sim. Isidoro, você falou nessa última resposta sobre a necessidade de repensar hábitos, inclusive, mudar comportamentos, repensar hábitos. E você disse num texto recente, vou te citar aqui numa frase, você pode ficar preso num cofre com bilhões de dólares que você vai morrer. Mas se você ficar sem nada numa floresta, você tem chances enormes de viver. Hoje é Dia Mundial do Meio Ambiente, 5 de junho, e eu queria uma reflexão da sua parte em relação a isso, aos cuidados que a gente tem que ter, de fato, com o meio ambiente para mudar nossas relações, para transformar. Você fez uma crítica ao sistema capitalista que a gente vive, e muito disso, desse sistema, ele é de destruição do meio ambiente, né? Então, precisamos repensar também isso. Sim, eu acho que a gente está num momento muito oportuno, porque o Covid ele veio para acelerar as mudanças, eu acredito. Eu não acredito muito nessa coisa de que a gente vai sair melhor. Eu acredito que a gente pode piorar muito antes de melhorar, mas são coisas piores que aconteceriam em 10 anos que vão acontecer em 1, 2. E um deles é a gente olhar para o lado e olhar para a gente, para os nossos, e para a nossa casa, para onde a gente vive. Porque enquanto a gente continuar só honrando a criação de capital e não a criação de valor, isso é um problema. Então, um professor, ele gera muito mais valor de conhecimento do que o dono da rede de escolas, né? E o dono é quem gera o capital, mas e leva com ele a grana, e não o professor que está lá ensinando uma geração inteira de alunos a fazer isso. Então, a gente tem essa desassociação. Eu sempre cito um exemplo, que é como a gente se apresenta, muitas vezes, em grandes capitais, como aqui em São Paulo, que é, você faz o que da vida? O que você faz para viver? E, naturalmente, a gente vai para um lugar de trabalho, a gente vai para um lugar do nosso título, do que a gente é. E não, a gente precisa de comida, de água, de ar e de um teto para não passar frio à noite, sabe? É uma coisa muito mais simples. Então, essa conexão com o ancestral, essa conexão com a gente entender a terra, entender o que até uma árvore tem para falar para a gente, sabe? Um ser que vive tanto tempo, e não é coisa de hippie, não, é uma coisa de cara, como é que essa árvore sobrevive aqui, nesse lugar que não tem nada? O que a gente pode aprender com ela? O que a gente pode aprender com esses animais? Porque se a gente não tiver isso, não dá certo. Então eu dou um exemplo de abelha. A gente acha que a abelha pica e dá alergia. Mas as abelhas produzem 2/3 da comida que a gente come. Então, se vai ter comida para o boizinho comer, é a abelha que foi lá e polinizou aquilo. Se a gente vai comer um vegetal, se a gente vai fazer até cana-de-açúcar, tem uma porrada de coisas que são as abelhas que fazem. Então, se as abelhas morrerem, a gente morre logo atrás delas. Então, é uma coisa que, se a gente continuar usando agrotóxicos, se a gente continuar pensando só no capital, não dá certo. Então, por isso que esses hábitos sejam hábitos individuais, eu acredito muito, que essa é uma solução coletiva que a gente precisa, mas que começa no indivíduo. Se a gente mudar pra gente e todo mundo mudar um pouquinho, a gente muda um monte. Então, seja em como a gente come, como a gente cuida da gente, como a gente cuida da nossa família, do nosso quarteirão, do nosso bairro, da cidade, do país e do planeta, assim. E aí, de pouquinho em pouquinho. Às vezes é prestar atenção se você come um enlatado ou não,
o que você está fazendo no seu trampo, se você só está trabalhando por trabalhar ou se está gerando alguma coisa de valor, e principalmente para você. Então, são esses pequenos hábitos que a gente faz. Eu vou deixar aqui, se você quiser saber mais disso, semana passada saiu um projeto que eu escrevi e dirigi junto com o Emicida, que é o Amarelo Prisma, que é um projeto dele, inspirado no disco dele, onde a gente fala tudo isso. E são 4 episódios, onde cada episódio a gente mostra mudanças concretas que você pode fazer na sua vida hoje para cuidar do corpo, cuidar da mente, cuidar da comunidade. E se você estiver forte nisso tudo, você ter coragem de mudar a própria história. Como que procura, Isidoro? Emicida Prisma? Amarelo Prisma? Amarelo Prisma. Tá lá, nas redes do Emicida. A gente tem podcast, a gente tem vídeo, a gente tem coisa dentro das redes sociais do Emicida como um todo. Então, não importa se você tem 15 segundos, vai lá na rede social dele. Se você tem 1h30, ouve o podcast que tá incrível. Tem 5 minutos, vê o vídeo no YouTube. Mas são coisas concretas hoje, de como você pode plantar na sua casa, como você pode achar punk, que é as plantas alimentícias não tradicionais, que dá em qualquer terreno. No que vai sair na semana que vem, é como você pode cuidar da mente, sabe? De afeto, como a masculinidade do homem preto afeta a sociedade inteira, que o homem preto ele é desumanizado, né? Então, grande parte do George Floyd que está acontecendo hoje é que as pessoas pretas não são pessoas, elas são máquinas. Elas são máquinas de trabalho, elas são máquinas de prazer, elas são máquinas estéticas. Elas não são pessoas. Então, como é que a gente começa a quebrar isso internamente dentro da gente? De tipo, eu sou uma pessoa que estou aqui dando entrevista falando disso. Sabrina também. Então, como é que a gente não tem valor? E as pessoas com a cor da nossa pele não têm valor para falar igual um especialista branco, sabe? Reflexões importantíssimas. E fica a dica, quem quiser procure Amarelo Prisma nas redes. Sara, uma última pergunta também, queria saber de você. A gente acompanha essas manifestações que acontecem nos Estados Unidos. Hoje mesmo, aqui no Brasil, aconteceu uma manifestação por conta da morte do Miguel. As pessoas caminharam lá em Recife, levaram flores até aquele edifício onde o garotinho morreu. Mas há sempre um questionamento sobre o porquê da intensidade da manifestação dos Estados Unidos não acontecer aqui também no Brasil. E eu queria saber de você. Tá, vou tentar ser objetiva. Eu acho que a diferença da intensidade tem muito a ver com a história racial que os dois países possuem, né? Então, os Estados Unidos, desde da sua fundação, somente no pós-abolição, ele é um estado que ele se declara racista, né? Então, quando ele cria as Jim Crow, que são as leis de segregação racial, ele se coloca nesse lugar de tipo, nós somos racistas, pretos, vocês são isso, e vocês vão fazer aquilo, e os brancos. Então, assim, ele estimula isso, né, de uma forma legal. O Brasil, ele seguiu uma outra linha, né? O Brasil, ele foi para o sentido da miscigenação, né? Então, a nossa política de embranquecimento, ela foi de uma outra forma, né? Então, a gente foi se miscigenando com o objetivo de que um dia o país seria todo branco, né? A gente precisa lembrar que o Brasil, a maior população, o Brasil possui a maior população negra nas Américas, né? Então, assim, isso também tem uma estratégia de controle. Nós somos a maioria da população, nós somos 56% da população hoje aqui, que se autodeclara negra. Então, houve uma tentativa de não se discutir raça, né? Então, assim, não houve políticas públicas para a inclusão dos negros na sociedade. Quando eu estimulo muito a miscigenação, eu alimento aquele discurso de somos todos iguais, nós somos brasileiros, né? A cultura brasileira, né? Então, essas coisas, elas são apropriadas, né? A gente não separa, né? O samba é brasileiro, a feijoada é brasileira, né? E aí, quando você faz isso, aí você começa a discutir, não, o problema não é raça, o problema é classe. Então, se você cria política pública para resolver a desigualdade social, você está resolvendo a desigualdade racial, que não é uma verdade, né? Porque o negro, ele pode ascender socialmente e ele vai continuar se deparando com racismo. Eu acho que tem muito a ver com o que o Isidoro falou sobre por que nós não somos qualificados, vistos como inqualificados, ou não qualificados o suficiente, para dar uma entrevista como especialista sobre determinado assunto, né? E isso diz muito sobre a forma como o racismo brasileiro foi construído. E a ideia de miscigenação, a não discutir raça, né? Isso gera uma confusão social sobre pessoas negras que vivem uma vida inteira no Brasil sem saberem que são negras, passam por diversos processos de violação de direitos
por conta da questão racial e não se dão conta disso, né? E isso atrapalha o nosso processo de se organizar politicamente, inclusive. Ao contrário dos Estados Unidos, que quando o Estado diz você é negro, você vai para lá, as pessoas elas sabem, né, onde elas estão sendo colocadas, né? Não onde é o lugar delas, mas onde é o lugar que foi dito que é delas, né? E isso faz com que você identifique os seus pares com mais facilidade. Então, eu acredito que no Brasil, esse processo de miscigenação pelo qual a gente passou, a resistência em não discutir raça, falar só de classe, atrapalha o nosso processo de organização política, né? Mas, felizmente, nos últimos anos, acho que na última década principalmente, a gente vem revertendo esse cenário, né? Então, hoje, tanto é que o IBGE, pela estatística do IBGE, o número de pessoas que se autodeclaram negras está aumentando, né? Então, isso tem muito a ver com o processo de autoidentificação, né, da coleta de dados, etc., de especialistas, principalmente no movimento negro, né, de militantes, que reivindicam a coleta de dados, o processo de conscientização das pessoas, para que as pessoas elas começam a se auto-identificar como negras. Sim. Sara, Isidoro, agradecida demais pela participação de vocês e pelas contribuições aqui hoje. Muito obrigada. Espero vê-los numa próxima. Até. Obrigada, Thalita. Boa tarde. Até. Boa tarde, pessoal. Bom final de semana para vocês.